O peso que você carrega agora, esse nó na garganta e a agitação que não te deixou dormir em paz, não são invisíveis para o Criador de todas as coisas. Existe uma paz prometida que excede todo o entendimento humano, capaz de blindar o seu coração contra a ansiedade que tenta roubar a clareza do seu dia logo cedo. Se você está cansado de tentar resolver tudo sozinho e sente que o fôlego está curto diante de tantas incertezas, hoje você tem o convite direto para deixar esse fardo aos pés daquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Antes de prosseguirmos para esse momento de entrega, quero te convidar a deixar o seu amém nos comentários abaixo e se inscrever no canal, para que a luz dessa palavra continue alcançando a sua casa e fortalecendo o seu espírito todos os dias. Feche os olhos por um instante onde você estiver, busque o silêncio necessário dentro da sua própria alma e respira fundo, permitindo que a presença de Deus ocupe o espaço que antes era ocupado pelo desassossego. A Bíblia nos assegura que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido, exatamente como está registrado no Salmo 34. Você não iniciou este dia para tropeçar nas mesmas preocupações de ontem. Você está aqui para ser renovado em uma perspectiva que o mundo não pode te oferecer. Este tempo de oração é uma fronteira entre o seu controle falho e a soberania absoluta de Deus. Senhor, meu Deus e Pai eterno, entro na tua presença nesta manhã de forma humilde e sincera, reconhecendo que tu és o autor da vida e o dono do tempo. Chego diante de ti, Pai, trazendo o meu coração exposto, como quem não tem nada a esconder, porque sabe que tu sondas cada recôndito da minha alma. Tu conheces, Senhor, as preocupações que lutaram comigo nas horas de silêncio e as que insistem em se colocar à frente do meu pensamento neste despertar. Eu peço agora, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa alcance o âmago do meu ser e retire tudo, absolutamente tudo, que tem servido de peso para a minha caminhada e de barreira para a minha fé. Deus, tira da minha mente a ansiedade pelo dia de hoje e o medo do que pode acontecer. Tu disseste em tua palavra, através do profeta Isaías, que não devemos temer, porque tu és o nosso Deus, nos fortalece e nos sustenta com a tua destra fiel. Eu tomo posse dessa promessa agora, Pai. Que a tua paz, aquela que não depende das circunstâncias externas ou de como a minha conta bancária vai fechar no fim do mês, inunde o meu interior. Retira, Senhor, as inseguranças sobre o futuro, a inquietação pelas decisões que preciso tomar e o desespero de querer resolver pelo meu próprio braço o que apenas a tua providência pode solucionar. Como está escrito, ó Pai, no livro de Filipenses, que por nada devemos andar ansiosos, mas que em tudo sejam conhecidas diante de ti as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Eu faço exatamente isso agora. Entrego as minhas petições. Entrego o meu trabalho, entrego os meus familiares, entrego as incertezas que me rondam e cada palavra de dúvida que insiste em ecoar nos meus ouvidos. Limpa o meu coração de qualquer medo do fracasso e substitui essa angústia pela certeza inabalável da tua presença, que caminha comigo antes mesmo que eu dê o primeiro passo para fora desta porta. Pai amado, se há mágoa guardada que gera preocupação constante, eu peço que o teu Espírito Santo remova com o sopro do seu perdão. Se há pensamentos de incapacidade, quero que eles se rendam à verdade da minha identidade em ti, pois sei que tu me escolheste e me chamaste para viver este dia com autoridade e não sob o domínio da preocupação. Tira toda a agitação que me faz apressar o tempo e me devolve a serenidade de quem sabe que o dia, as horas e os acontecimentos estão seguros nas tuas mãos soberanas. Eu não quero começar minha jornada sendo escravo dos cenários catastróficos que a minha mente desenha.
Eu escolho, em vez disso, confiar na tua fidelidade, que se renova a cada manhã. Senhor, eu entendo que a preocupação é muitas vezes uma tentativa de ocupar o teu trono, tentando controlar o que não me cabe, mas hoje eu me coloco em total rendição. Afasta de mim a visão estreita que foca apenas no problema e me dá, Senhor, a visão da fé que enxerga a tua grandeza operando em meio ao caos. Que cada vez que a pressão subir e o sinal de alerta tocar no meu coração, a tua palavra venha como um lembrete vivo de que tu és o Deus que abre o mar, o Deus que alimenta as aves do céu e que cuida da erva do campo e que certamente tem muito mais zelo pela vida dos teus filhos. Purifica os meus pensamentos, Deus, transformando-os de focados no "e se der errado" para focados no "o Senhor é o meu pastor e nada me faltará". Deixa que a tua sabedoria guie cada uma das minhas escolhas hoje, para que eu não haja por impulso, mas por direção tua. Tira o peso das responsabilidades que eu assumi indevidamente e ajuda-me a carregar somente o jugo de Cristo, que é suave e leve. Eu declaro que este dia não será dominado pelo cansaço do espírito, mas pela força da tua esperança. Deus, tu sabes que por vezes o meu coração é uma casa cheia de ruídos. Há vozes de desânimo, vozes de culpa, vozes que sussurram que eu não serei capaz de suportar o que vem pela frente. Nesta manhã, fecho a porta para cada uma dessas vozes falsas, que a tua voz, mansa e tranquila, silencie o barulho lá fora e o tumulto aqui dentro. Se a preocupação bate a porta com um novo problema, eu respondo com a oração, trazendo à memória o que me dá esperança. A tua misericórdia não tem fim, e a tua fidelidade é grande a cada dia. Não me deixes, ó Deus, tropeçar em dias que ainda nem chegaram. Ensina-me a viver a graça no presente, um passo por vez, confiando que assim como me trouxeste até aqui, tu serás a minha sustentação hoje, amanhã e por todos os dias que me restarem. Liberta-me, Senhor, do vício da necessidade de controle. Sei que nada está fora do teu radar. Se um pardal não cai no chão sem a tua permissão, certamente nada do que diz respeito à minha vida, à minha família ou ao meu futuro escapa ao teu cuidado atencioso. Essa verdade é o meu escudo nesta manhã contra as flechas da angústia. Senhor, há quem me rodeia e que traz consigo o peso da dúvida e da descrença, e peço que tu possas, através da minha vida, ser um canal da tua paz. Mas antes de transbordar, preciso ser cheio. Enche-me agora. Tira esse vazio da ansiedade, tira esse nó que aperta o peito, tira a distração que me afasta da tua presença, que hoje eu possa caminhar com a alma leve, não porque os problemas desapareceram, mas porque aquele que é maior que todos eles caminha ao meu lado como o meu maior aliado. Que a luz da tua palavra funcione como um farol, esclarecendo o caminho e tornando nítido o próximo passo que devo dar, sempre alinhado com a tua vontade perfeita e agradável. Reconheço que muitas das minhas preocupações nascem quando tiro os olhos da eternidade e fixo o olhar no terreno. Corrige a minha mira hoje, Pai. Que o meu valor, a minha alegria e a minha segurança estejam fundados na rocha que é Cristo. Deixo aqui, diante do teu altar, a lista de pendências, de medos e de receios. Não as levo comigo. Saio deste lugar de oração com as mãos vazias de preocupações, prontas para receber o que tu tens para mim nesta jornada. É comum que, logo após essa entrega, a mente humana comece a ser testada por pensamentos de oposição, um padrão psicológico de resistência que ocorre quando tentamos quebrar um vício emocional, como a preocupação crônica. Existe uma pressão silenciosa que o ambiente externo exerce sobre a nossa paz. Observa-se que muitas vezes, logo após declararmos essa confiança bíblica, as circunstâncias parecem querer contradizer o que acabamos de orar. Esse é exatamente o ponto em que a maioria das pessoas desiste,
por imaginar que, se ainda há problema, a oração perdeu o efeito ou não foi ouvida com a intensidade necessária. No entanto, a Bíblia ensina que a paz de Deus não é a ausência de conflitos no mundo, mas a presença do Rei no meio da batalha. A confusão sobre a eficácia da fé surge frequentemente dessa ideia equivocada de que a bênção seria uma vida sem obstáculos, quando, na verdade, a bênção é a capacidade sobrenatural de estar firmado, inabalável, justamente enquanto os obstáculos tentam se erguer. Portanto, ao se deparar com um imprevisto ao longo do dia, não tome isso como uma evidência de que sua oração falhou, mas como uma prova de que a sua paz será testada. E é nessa hora que a decisão de confiar no soberano deve ser ativada conscientemente, transformando-o como vou resolver em o Senhor é o meu socorro. Essa mudança de narrativa reduz a carga biológica do cortisol gerado pelo estresse e permite que o sistema nervoso responda com mais clareza, um testemunho biológico da paz bíblica que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A ansiedade tem um preço, mas a confiança tem uma promessa de descanso que altera o curso do seu dia. A carga de uma mente sobrecarregada não é apenas uma questão de pensamentos repetitivos, mas uma falha contínua no suporte da própria estrutura emocional. Quando o indivíduo sustenta sozinho o peso das suas responsabilidades, cada pequena decisão se torna um fardo desproporcional. É interessante observar que a maioria das sobrecargas que enfrentamos durante o dia tem raízes no tempo que não nos pertence. Preocupar-se é, no fundo, tentar antecipar um futuro que ainda não foi concedido, tratando como uma realidade iminente algo que pode nunca acontecer ou que, quando acontecer, terá uma solução disponível na hora devida. A Escritura chama isso de carregar o fardo de 2 dias em um só, algo que o organismo humano, criado com limites claros, simplesmente não consegue processar por tempo prolongado sem desgaste profundo. Existe um mecanismo, uma espécie de armadilha mental, que força o foco a habitar no "e se?". E se eu não conseguir pagar aquela conta? E se a conversa de logo mais terminar em discórdia? E se o resultado do projeto for abaixo do esperado? Esse tipo de raciocínio é um sorvedouro de energia espiritual e psíquica. A fé bíblica, por outro lado, atua como um contramecanismo, trazendo o centro gravitacional da existência para o agora. Deus não disse que estaria conosco no futuro, ele disse: "Eu sou". Essa revelação divina carrega uma força motriz. O socorro de Deus está permanentemente disponível no presente, no instante presente, onde a vida realmente acontece. Quando se desloca a expectativa para o amanhã, perde-se a conexão com a provisão que só é liberada para quem está parado no hoje. Considere alguém diante de uma montanha de obrigações que parecem inalcançáveis em um curto espaço de tempo. O primeiro impulso é paralisar. A biologia entra em estado de alerta. A percepção se torna turva e a criatividade para solucionar os problemas trava. Se nesse momento houvesse uma interrupção deliberada, uma pausa para reconhecer que o domínio sobre o tempo pertence ao Criador, o nível de alerta diminuiria drasticamente. Não é que o problema desapareça magicamente, mas a proporção dele na visão humana é realinhada. O que antes parecia um gigante intransponível passa a ser visto como um obstáculo pequeno, mas que precisa ser atravessado passo a passo, confiando que a força para cada movimento será suprida, não antecipada. Muitas vezes, a hesitação em entregar as preocupações nasce de uma ilusão de controle. Acredita-se que, se pararmos de pensar obsessivamente sobre algo, a solução deixará de existir ou o controle escapará pelas mãos. É um paradoxo comum. Retém-se a dor, porque se acredita que, ao segurá-la, mantém-se a governança sobre o destino. No entanto, o histórico da experiência humana demonstra exatamente o contrário.
A persistência na ansiedade apenas consome a reserva de esperança, deixando o indivíduo exausto, debilitado para enfrentar as questões reais que surgem, pois já gastou toda a sua cota de resolução mental em batalhas hipotéticas que nunca se realizaram. O custo de manter essa preocupação é alto demais para qualquer um suportar sozinho. A estabilidade emocional reside na transferência. É como se a cada pensamento de preocupação que invadisse a mente, houvesse uma troca consciente, uma substituição imediata pelo fundamento da palavra. Em vez de aceitar o pensamento de derrota, assume-se a postura de quem caminha com autoridade sob uma promessa de cuidado. Esse processo é ativo e exige vigilância constante sobre as janelas da mente. O que entra pelos olhos e ouvidos alimenta o que a alma processa. Se a entrada está cheia de ruído, de cenários de escassez e de previsões negativas, a saída, que é a disposição do coração, será obrigatoriamente de medo. Por isso, silenciar o excesso de informações externas é, antes de tudo, uma prática de sobrevivência espiritual. Há uma distinção clara entre o zelo, que é a disposição de trabalhar e planejar, e a ansiedade, que é o medo de que o trabalho não seja suficiente. O zelo é organizado, silencioso e produtivo. A ansiedade é barulhenta, caótica e estéril. Quando alguém se coloca diante de Deus com essa petição de esvaziamento, não está pedindo uma licença para a preguiça ou o desleixo, mas sim um filtro para a mente. O desejo é que, a partir daquela oração, tudo o que não colabora com o propósito seja descartado, permitindo que as energias sejam concentradas no que de fato é produtivo. É uma limpeza de desordem mental, um realinhamento de prioridades onde o reino de Deus assume o lugar central e todas as outras preocupações, por consequência, começam a se ajustar ao seu devido tamanho. Quem pratica essa entrega contínua percebe algo curioso. Os dias não ficam necessariamente mais leves em termos de volume de tarefas, mas a capacidade de carregar as tarefas muda. O fardo se torna manejável não porque a carga diminuiu, mas porque a força para carregá-lo foi renovada. Isso é o que a tradição bíblica descreve como descanso. Não se trata de uma parada física, embora o descanso do corpo seja necessário, mas de uma tranquilidade na alma. É uma segurança profunda, quase inabalável, de que mesmo que o caos se instale ao redor, o centro permanece preservado porque está ancorado na rocha. Esse estado de espírito permite enxergar soluções que antes estavam escondidas sob camadas de estresse e medo. Ao observar a trajetória de quem se dedica diariamente a essa prática de entrega, nota-se uma mudança perceptível no padrão de reação. O indivíduo deixa de reagir impulsivamente às pressões do ambiente. Há um intervalo, uma microfração de segundo entre o estímulo externo e a resposta interna, onde a decisão de confiar é tomada. Esse intervalo é o espaço onde Deus atua. É ali que a oração feita pela manhã se torna prática, convertendo-se em paciência, clareza e discernimento. A ansiedade é uma tentativa de apressar o tempo. A paz é a aceitação de que o tempo de Deus é perfeito. E, ao aprender a caminhar nesse tempo, o coração encontra um refúgio que nenhuma circunstância externa pode violar. O processo é simples, porém profundo em suas exigências e recompensas. Essa reorganização interna não é um evento isolado, mas uma disciplina constante que exige atenção aos sinais de alerta. Quando o coração começa a registrar aquela agitação que precede o pânico, ou quando os pensamentos se tornam repetitivos em torno de um problema específico, é como se um alarme espiritual disparasse. O erro comum é tentar silenciar esse alarme com mais esforço, tentando antecipar cenários catastróficos que, na maioria das vezes, nem chegarão a se concretizar.
A proposta de entrega descrita nas Escrituras oferece uma alternativa que vai na contramão dessa lógica. Em vez de combater a ansiedade com a força do intelecto, ela redireciona o foco para quem detém a soberania sobre o amanhã. É um processo de transferência de controle. Imagine uma pessoa carregando pilhas de papéis urgentes, documentos que representam cada dívida, cada conflito familiar, cada dúvida sobre o futuro. Ela está tão ocupada, sustentando esse peso com os próprios braços, que não consegue abrir a mão para receber o que realmente é vital, o que é sustentável. Entregar não é jogar fora, é passar para a única mão que é forte o suficiente para organizar o caos. Ao analisarmos a natureza desse procedimento, percebemos que a maior objeção que o coração humano levanta é o medo da negligência. Surge o pensamento: se eu parar de me preocupar, quem vai resolver as coisas? A resposta bíblica é direta e confronta essa soberba velada. A preocupação não tem poder de criação ou de resolução. Preocupar-se é, metaforicamente, pagar juros sobre uma dívida que ainda não venceu, ou sofrer por uma derrota em uma batalha que ainda nem começou. A realidade, observada sem as lentes do medo, mostra que a maior parte da energia gasta com o amanhã é combustível desperdiçado, que faltará exatamente hoje, no momento em que a clareza seria mais necessária. Quando alguém se posiciona em oração pela manhã, está, na verdade, fazendo uma auditoria honesta do que está sob sua responsabilidade e do que pertence exclusivamente à providência divina. Essa distinção é a chave que destrava o cadeado da exaustão emocional. Considere a dinâmica das estações. Existe um tempo para plantar, um tempo para regar, mas o crescimento final, o que transforma a semente em fruto, não é uma decisão do agricultor. Ele pode remover as ervas daninhas, pode preparar o solo, mas ele dorme e acorda enquanto a vida acontece através de um processo sobre o qual ele não tem controle total. Tentar controlar o resultado é onde reside a fonte de toda a angústia. Na vida pessoal, isso se traduz como a tentação de forçar portas que ainda não foram abertas, ou de fugir de caminhos que são necessários para o amadurecimento. A oração da manhã serve como esse momento de reconhecimento, onde se diz ao Criador que o trabalho é honroso, mas o controle do tempo e da colheita é dele. Essa postura reduz drasticamente a voltagem do sistema nervoso, pois retira a responsabilidade de ser o Deus do próprio destino dos ombros de um ser humano que, por definição, é limitado e falível. Existem barreiras que o orgulho coloca, dificultando essa entrega. O controle é frequentemente associado ao poder, e abrir mão dele parece para o ego um sinal de fraqueza. No entanto, a perspectiva bíblica inverte esse valor. O verdadeiro poder não está na tensão constante de segurar tudo nas mãos, mas na capacidade de confiar a existência a um poder superior. Pense em alguém que vive em estado de alerta permanente, analisando cada movimento ao redor, vigiando cada palavra dita pelos outros, calculando cada possível revés financeiro. Essa pessoa não vive, ela sobrevive em um estado de vigília perigosa. A oração, quando feita com sinceridade, convida a um descanso onde essa vigília excessiva é entregue. O medo de ser pego desprevenido é substituído pela promessa de que não há um único centímetro do caminho que passe despercebido pelos olhos dele. Essa é uma mudança de paradigma que altera a biologia da resistência humana, transformando o "como eu vou suportar" em "o Senhor é o meu auxílio". Outro ponto de resistência é a memória do que deu errado no passado. O medo de que a história se repita atua como um sabotador silencioso, sussurrando que a próxima investida resultará na mesma dor. Quando a mente fica ancorada nos fracassos precedentes, o presente é lido sempre com a cor dos traumas.
O exercício da oração matinal funciona como uma desintoxicação dessa memória. Ao pedir que o Senhor tire do coração o que preocupa, a pessoa está declarando que o passado, embora tenha deixado marcas, não detém o poder de ditar os termos do que virá. É um processo de quebra de ciclo. A luz trazida pela conexão com o sagrado expõe que cada dia possui seu próprio grau de dificuldade e que adicionar a carga de ontem à carga de hoje é uma estratégia de autodestruição. Ao focar apenas no agora, no que está ao alcance imediato da ação, o horizonte se limpa e a ansiedade, antes uma névoa densa, começa a dissipar-se diante da clareza da presença. A eficiência dessa prática não reside na eloquência das palavras, mas na transparência absoluta do coração. Deus não precisa ser convencido da existência dos problemas. O ato de orar é um ato de admissão da parte do ser humano. Admite-se a falibilidade, admite-se a impotência frente a certas circunstâncias e admite-se a necessidade de um guia. Quando essa barreira da autossuficiência cai, o canal de comunicação se abre e a paz, que não é um sentimento volátil, mas uma convicção sólida, preenche o espaço que antes era ocupado pelo barulho interno. A oração pela manhã define o tom de todo o dia, criando uma espécie de filtro. Diante de contratempos que seriam motivos de explosão, quem já passou pela entrega matinal reage com o silêncio e o discernimento. É como se houvesse uma blindagem instalada precocemente contra a imprevisibilidade do ambiente externo. Um detalhe que frequentemente passa despercebido é o impacto dessa postura nas relações interpessoais. Quem está oprimido pelas próprias preocupações torna-se incapaz de dar espaço ao próximo. A escuta fica bloqueada, a paciência se esgota rapidamente e o foco permanece no próprio umbigo. Ao esvaziar o coração das preocupações através da oração, o indivíduo recupera a capacidade de se importar, de servir e de exercer a empatia. A paz alcançada gera uma espécie de superávit de energia emocional que pode ser compartilhado com quem está em volta. Não se trata de uma paz egoísta, guardada apenas para o bem-estar pessoal, mas de uma tranquilidade que flui naturalmente para todos os âmbitos da vida, tornando o ambiente ao redor mais humano e tolerável. O que começou como uma necessidade pessoal de alívio transforma-se em um serviço ao próximo através do exemplo de estabilidade. O custo de ignorar essa disciplina é o desgaste progressivo. A tentativa de carregar o mundo nas costas acaba por fraturar a saúde, os relacionamentos e a clareza de propósito. É uma escolha que precisa ser feita repetidamente, pois a tendência natural da mente é voltar ao hábito de preocupar-se. A repetição não é monotonia, é manutenção. Da mesma forma que o corpo precisa de nutrição constante, a alma precisa desse realinhamento diário. O segredo, se é que pode ser chamado assim, é não permitir que o sol se ponha, sem que a conta entre a responsabilidade humana e a soberania divina tenha sido revisada. O amanhã deve ser deixado nas mãos de quem é o Senhor do tempo. Quando a preocupação for compreendida não como uma ferramenta de planejamento, mas como um intruso que rouba a qualidade da vida presente, o desejo de orar deixa de ser uma obrigação e se converte no primeiro e mais vital movimento de cada dia. A cada nova manhã, a oportunidade de começar limpo, sem o fardo desnecessário de ontem ou a sombra projetada pelo pavor do amanhã, é a prova final de que a misericórdia se renova e que a paz real, aquela que excede o entendimento, está plenamente disponível a quem decide sinceramente colocar tudo nas mãos certas. É aqui, nesse nível de entrega onde a tensão cede o lugar à confiança, que a verdadeira história começa a ser escrita com firmeza e propósito renovado. Muitas vezes,
A resistência em abandonar uma preocupação nasce da ilusão de que o controle é a nossa única salvaguarda contra o caos. Pense em alguém que atravessa uma ponte estreita e acredita que, se não segurar as cordas com força excessiva, a estrutura cederá. É uma postura exaustiva. O cérebro humano, em sua tentativa frenética de antecipar riscos, acaba criando cenários que ocupam o lugar da presença divina. No entanto, o que a Escritura propõe é uma inversão radical dessa lógica. Não é a nossa apreensão que sustenta a estrutura, mas a fidelidade de quem a construiu. Ao transferir o peso do controle para o Criador, o que se experimenta não é a negligência, mas a liberdade de atuar com clareza. Imagine que a sua preocupação é como uma lente suja que embaça toda a paisagem diante de você. Enquanto seus olhos estiverem fixos nas manchas dessa lente, você jamais verá o horizonte com nitidez. Ao limpar esse vidro, ao deixar que a oração remova a poeira das ansiedades inúteis, você começa a perceber que os desafios ainda existem, mas a perspectiva sobre eles mudou drasticamente. Eles deixam de ser gigantes intransponíveis e passam a ser passos em uma jornada onde o apoio é garantido. Essa clareza não é um estado de alienação diante da realidade. Pelo contrário, é o ápice da sobriedade. Enquanto a maioria das pessoas se perde em conjecturas sobre o que pode dar errado, aquele que pratica a entrega cultiva a capacidade de discernir o que é possível fazer agora e o que pertence inteiramente ao amanhã. Há uma economia de energia espiritual acontecendo aqui. A preocupação dissipa forças como um vaso rachado perde água. A entrega, por outro lado, estanca essa fuga e canaliza todo o vigor para o cumprimento do dever diário. Existe um detalhe fundamental nessa dinâmica. A preocupação se alimenta da incerteza sobre o caráter de quem detém o poder sobre a história. Se você acredita que o mundo é movido pelo acaso, a ansiedade torna-se sua única aliada estratégica. Porém, se a convicção repousa sobre a soberania de um Deus que é simultaneamente justo, poderoso e misericordioso, a ansiedade torna-se redundante. O custo de ignorar essa verdade é manter-se preso a uma prisão de vidro, onde você vê a vida passar, mas não consegue tocá-la com paz, pois suas mãos estão sempre ocupadas carregando os espectros do amanhã. O que se desenrola no silêncio da oração da manhã é, essencialmente, uma troca de fardos. Você entrega a incerteza e recebe a autoridade para viver o presente. Observe que a maioria dos medos que impediram o sono na noite anterior perde o ímpeto à luz do dia, quando a realidade se impõe. O desafio é manter essa mesma clareza ao longo das horas de vigília. Manter o coração leve sob pressão é um exercício de disciplina constante, quase como manter o equilíbrio num terreno inclinado. A cada instante, a mente será tentada a retornar ao hábito antigo de calcular os riscos com as próprias forças. É aqui que entra a importância da renovação constante, do lembrete silencioso feito ao coração. Não se trata de uma negação das dificuldades. Ninguém nega que tempestades existem, mas trata-se de reconhecer que a embarcação é pilotada por quem conhece o caminho através dos ventos. Quando você para de se ver como o único responsável pelo resultado final, a tensão nos ombros diminui, a respiração se torna menos arfante e o rosto, que antes refletia apenas a preocupação, começa a refletir a luz de quem caminha acompanhado. É preciso considerar que, frequentemente, o que disfarçamos como planejamento cauteloso é apenas medo travestido de prudência. Uma coisa é preparar-se com sabedoria, considerando os fatos. Outra, bem diferente, é o remoer constante que corrói a saúde mental e drena o entusiasmo por viver. O planejamento está voltado para a ação. A preocupação está voltada para o isolamento.
O plano convoca o auxílio necessário, enquanto o medo afasta as possibilidades de ajuda. Escolher o caminho da confiança plena não significa abandonar os projetos ou os cuidados. Significa apenas removê-los do altar de idolatria, onde eles ocupam o centro das atenções. Quando colocamos a preocupação como soberana das nossas decisões, tornamo-nos escravos de hipóteses. Quando colocamos Deus no centro, libertamo-nos para agir sem o medo do resultado. Essa é a virada decisiva. Muitas pessoas percorrem décadas procurando uma fórmula para o sossego, sem perceber que o alívio que tanto buscam está logo depois da última linha de resistência, onde elas insistem em se manter como juízes e protetoras da própria história. Ainda há outro ângulo que raramente é explorado: a influência da preocupação na clareza da voz interior. Num ambiente mental agitado pelo barulho da ansiedade, a intuição, ou, melhor dizendo, a sensibilidade ao que é verdadeiro, se perde. É impossível ouvir qualquer direção quando a mente está constantemente gritando hipóteses catastróficas. A oração da manhã serve, portanto, como um filtro. Ao esvaziar o peito de tudo o que angustia, abre-se um espaço generoso para a serenidade. E é exatamente nesse silêncio fértil que a direção real pode ser percebida. O que você ganha quando solta os fantasmas do futuro é a capacidade de perceber os sinais óbvios do presente, aqueles que costumavam passar despercebidos por puro descuido emocional. A vida, muitas vezes, oferece respostas simples que exigem apenas um espírito desimpedido para serem captadas. A insistência na preocupação é uma espécie de surdez deliberada aos fatos que se apresentam. Considere agora o impacto disso naqueles com quem você convive. Uma pessoa que vive em estado de alerta permanente emite sinais de perigo que são captados por todos ao seu redor. A tensão é contagiosa, tanto quanto a calma. O custo invisível de não dominar a própria preocupação é o ambiente que você cria. Sem querer, você torna o seu lar, o seu trabalho ou o seu círculo de amigos um lugar onde todos precisam estar em guarda, justamente porque você não consegue descansar. O que se começa na oração, portanto, estende-se como uma bênção prática aos outros. Ser uma presença de paz é talvez o maior presente que se pode oferecer a quem está sobrecarregado. E essa calma não vem da ausência de problemas, mas da presença de um alicerce que permanece inabalável, mesmo quando o chão treme. É uma estabilidade que intriga quem ainda não a possui e que consola quem se sente perdido na mesma tempestade. Enquanto o resto do mundo corre em desespero, atrás de segurança, você descobre que a segurança não é um destino, mas uma companhia que caminha ao lado, desde o raiar do sol até o momento em que os olhos se fecham para o descanso noturno. Estamos apenas começando a desenredar o que significa essa entrega, porque o que vem adiante exige uma atenção ainda mais profunda sobre como priorizar o que realmente merece o seu espaço mental. A liberdade de não se preocupar não é um evento único, é uma sucessão de escolhas, e a próxima que enfrentaremos é uma das mais decisivas para manter essa clareza conquistada. Diante disso, Senhor, meu coração se curva reconhecendo que a ansiedade não é apenas uma reação externa, mas um desvio interno de foco. Tu, que conheces o levantar e o deitar, sabes que trago comigo fardos que nunca me foram dados para carregar. Peço, Pai, que o Teu Espírito Santo penetre agora em cada recanto da minha mente, retirando toda essa inquietude que insiste em nublar a visão do Teu cuidado. Limpa esse espaço que deveria ser Tua habitação, para que, em vez de ruídos de incerteza, eu possa ouvir o Teu sussurrar de paz. Entrego cada incerteza sobre o dia de hoje, as decisões que parecem impossíveis e o medo do amanhã que ainda nem chegou.
Que a tua soberania seja a minha âncora. Se tu conduzes as estrelas e sustentas a criação, certamente cuidarás de cada detalhe da minha vida. Que o meu coração seja, neste dia, um solo fértil para a confiança e não um celeiro de aflições, pois escolho crer que tu és o meu pastor e nele nada me faltará. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração alinhou seu coração com a paz que excede todo o entendimento, escreva aqui nos comentários: o Senhor cuida de tudo, para declarar sua soberania sobre o seu dia. Deixe o seu amém. Curta este vídeo para que essa luz chegue a outros corações aflitos e inscreva-se para continuarmos nesta jornada de oração diária, mantendo nossa mente firme na rocha que não se abala. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai estejam contigo hoje e sempre, guardando o teu coração em absoluta serenidade.